Fala moçada, tudo beleza? Professor Bolima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês aqui o início do nosso módulo que trata da parte de negações e equivalências, que é um assunto importantíssimo dentro do estudo da lógica proposicional. Negações e equivalências está aí dentre os assuntos que mais aparecem em prova de concurso, independentemente de qual seja a banca, independentemente de qual seja o nível do concurso. Prova de nível médio, prova para cargo de nível superior, banca famosa ou não, acaba sendo um assunto sempre muito importante. E nesse bloco que está aqui, eu vou trazer para vocês a essência da noção de equivalência e também um pouquinho de como que a gente trata negações. Ao longo desse módulo, a gente vai acabar trabalhando com uma série de regras. E na prática, as questões de provas, elas ficam muito concentradas em aplicações de regras. Só que eu preciso que você fique atento à essência da coisa, para que, se possivelmente pintar na sua prova uma questão que fuja ao padrão de uma aplicação de regra, que você tenha cartas na manga aí para poder lidar com qualquer situação que trate de equivalência, estou juntando equivalência com negação, para qualquer situação que trate aí de equivalência e de negação. Então estou chamando a atenção porque pode ser que nesse momento aqui do curso você já tenha tido alguma noção sobre equivalências ou negações, certo? Então, se você já tem noção sobre equivalências e negações, sabe que a gente vai ter que trabalhar com um monte de regras, certo? Dentro desse bloco que está aqui, eu não vou te apresentar nenhuma regra, mas ao mesmo tempo é a partir do que a gente define aqui que a gente consegue justificar as várias regras que a gente vai ter mais à frente. E vou falar de novo para você entender a importância desse bloco. O que a gente vai tratar aqui acaba sendo decisivo? É a essência. Se na sua prova, por algum motivo, o examinador trouxer uma equivalência que não dependa de uma regra específica, você vai saber jogar o jogo mesmo sem ter uma regra específica, tá bom? A gente vai tratar a parte de equivalências nesse bloco através da construção de tabelas verdade e aí eu vou te orientar o porquê de eu estar fazendo isso. Então vem cá comigo, olha só. Primeira coisa é você entender então a definição do que vão ser essas equivalências lógicas nas tabelas verdade. Está anotado para vocês aqui, olha, aqui, duas proposições são equivalentes quando suas tabelas verdade forem idênticas, ou seja, quando encerrarem para as mesmas combinações os mesmos valores VOF. A simbologia da equivalência é esse que está aqui. Em alguns momentos aqui no curso, eu já chamei a atenção de vocês, existe uma diferença, né? Esse símbolo que está aqui, ele se parece muito realmente com o símbolo do se somente se, da bicondicional. Mas esse símbolo que está aqui não é o símbolo da bicondicional. Esse símbolo que está aqui é o símbolo de igualdade, é o símbolo de equivalência do ponto de vista lógico. Quando eu coloco para vocês ali na definição que duas proposições são equivalentes quando as suas tabelas verdade forem idênticas, por isso que vocês perceberam ali o ou seja, é para eu te explicar o que quer dizer essa história de duas proposições terem tabelas verdade idênticas. Porque num primeiro momento, se eu chegar aqui e simplesmente falar assim, para que duas proposições sejam equivalentes, eu preciso que elas tenham tabelas verdades idênticas. Aí talvez você crie uma ideia de olhar para uma tabela, olhar para outra e perceber uma igualdade em 100% do tempo, vamos dizer assim, não é? E não é isso que faz com que duas tabelas verdades sejam idênticas. Duas tabelas verdades são idênticas quando acontece isso que está aqui, olha. E é fundamental que vocês entendam nos mínimos detalhes o que eu estou colocando aqui, olha. Quando elas encerrarem para as mesmas combinações, você pode dar um destaque inclusive para isso que está aqui, olha. Quando elas encerrarem para as mesmas combinações, os mesmos valores lógicos VOF. Eu vou te dar um exemplo. Então vem comigo e vamos verificar se essas duas proposições aqui, por exemplo, olha, se elas são equivalentes. Quando eu falo com vocês que a gente vai ter depois uma série de regras, a gente vai conseguir, no caminhar do curso, aplicar, por exemplo, regras de equivalência para verificar se essa primeira sentença que eu estou jogando para você aqui acaba sendo equivalente à segunda. Só que você vai perceber, mesmo que depois que você tivesse conhecimento sobre essas regras de equivalência, você ia perceber que aqui, por exemplo, nesse exercício, essa questão que está aqui não seria de uma aplicação direta de uma regra. Então, eu preciso que você fique atento. Na pior das hipóteses, se na sua prova pintar alguma situação envolvendo equivalência, e se você, mesmo quando a gente caminhar um pouquinho mais, perceber que, peraí, Bruno, cara, parece que eu estou aqui com todas as regras de equivalência para trabalhar o exercício, mas acaba que nenhuma dessas regras de equivalência está me levando direto para uma situação, né, para o que está ali sendo apresentado nas alternativas ou no julgamento do item. Então, na pior das hipóteses, quem que sempre te salva para você verificar se duas proposições são equivalentes ou não? Construção de tabela verdade, que foi algo que a gente já viu
no módulo de estruturas lógicas, certo? Então, nessa altura aqui do campeonato, eu entendo que a gente está com a ideia da construção de tabela verdade muito bem definida. O que eu tenho que inicialmente perceber para que eu consiga fazer a construção da tabela verdade? Primeiro, o número de linhas. O número de linhas, a gente sabe, é dado por 2 elevado a n, onde o n indica o número de proposições simples e distintas. Quantas proposições simples e distintas eu tenho ali nas minhas duas proposições simples? Eu tenho duas. As duas proposições acabam apresentando duas proposições simples, que são P e Q. Então a tabela verdade, tanto da primeira quanto da segunda, vai acabar tendo 4 linhas. Vou fazer a construção dessa tabela. Então vem comigo e me ajude aqui. Vejam. Se eu for construir a tabela verdade dessa sentença que está aqui, vou colocar aqui, olha, minha proposição P, minha proposição Q. Essa que está aqui é a minha primeira coluna, essa que está aqui é a minha segunda coluna. O meu combinado com vocês é que nas duas primeiras colunas a gente vai colocar todas as combinações que eu tenho para P e Q. Então, vou colocar aqui, olha, VV, VF, FV e FF. Perfeito? E aí a gente começa fazendo todo aquele jogo que a gente já está acostumado. Vou começar aqui trabalhando com a proposição P e Q, que é a conjunção. Então tem lá, olha, P e Q. Primeira, num E com a segunda. Qual que é a lógica do conectivo E? O conectivo E é o nosso conectivo exigente, aquele conectivo que é de verdade em 100% do tempo para que a frase seja verdadeira. Então nessa aqui, na junção dessas duas, ou até de forma mais correta, na conjunção dessas duas, apenas a primeira linha vai apresentar resultado verdadeiro, certo? Verdadeiro, falso, falso e falso, ok? Bem, como a gente vai ter que fazer uma condicional, já vale um destaque aqui que é o seguinte. Como você vai ter que fazer aqui uma condicional, essa primeira parte que está aqui, olha, da condicional, ela já é falsa. A gente sabe que toda condicional que começa com valor lógico f, ela tem que ser necessariamente verdadeira, certo? Então ali, mesmo na construção da tabela verdade, você já poderia perceber o seguinte, poxa, nas 3 últimas linhas não tem como meu resultado final não ser verdadeiro. Isso está claro? Ah, Bruno, poxa, mas eu não tinha percebido isso. Prefiro fazer ali o passo a passo. Então não tem problema, mas eu já te antecipo. Pode anotar aí, olha. Eu já te antecipo que aqui no final, essas 3 linhas vão ter que apresentar valor lógico verdadeiro, certo? Mas vamos fazer aqui a coluna da proposição não que. A coluna da proposição não que, ela acabaria ficando assim, olha, como sendo a coluna da negação da minha segunda sentença. E aí se eu tenho aqui a minha proposição que com valores VF, VF, a minha negação de que acabaria apresentando valores FV, FV, certo? Então coloca aqui, olha, minha negação de que com valores lógicos FV, FV. E aí, por fim, eu faria então P e Q numa condicional com não que, certo? P e Q numa condicional com a negação de que. E aí, se eu fizer P e Q numa condicional com a negação de que, P e Q está na minha terceira, a negação de que está na quarta, e aí, fazendo a condicional da minha terceira com a minha quarta, eu vou acabar encontrando o quê? Lá na minha primeira, verdadeiro com falso, a gente sabe que na tabela do conectivo sim, então a única linha que é diferente é a linha da Vera Fischer, que foi justamente o que rolou aqui na primeira linha, certo? Verdadeiro com falso vai ter que dar falso. Dali para baixo, ia só se confirmar o que eu já tinha te antecipado. Quando eu fosse fazer aqui, olha, falso com verdadeiro na tabela do sim, então ia ter que dar verdadeiro. Quando eu fosse fazer falso com falso na tabela do sim, então, ia ter que dar verdadeiro. Quando fosse fazer falso com verdadeiro na tabela do sim, então, ia ter que dar verdadeiro. Tabela do sim, então, qualquer dúvida que você tenha, lembre-se, é essa aqui daqui, certo? Tabela do conectivo sim, então, que é a tabela da setinha. A única linha diferente é a linha do V com F que dá F. Então, por isso que aqui, olha, nessa tabela, a única combinação que me resultaria valor lógico F seria a da que veio da combinação VV. V com F, acaba dando F. Essa que está aqui, então, seria a minha quinta e última coluna. Então, vamos bater um papo aqui rapidinho sobre o que aconteceu. Professor, essa proposição que está aqui, ela não é tautologia? Isso, não é tautologia, não é contradição, ela é uma chamada indeterminação. Mas para você testar a validade aqui, ou para você verificar a equivalência das proposições, isso aqui para mim agora é o de menos, certo? Tudo bem, você construiu a tabela aqui de uma indeterminação, que é uma proposição que apresenta tanto valores lógicos V quanto F. Só que a questão da classificação, tautologia, contradição, indeterminação, isso nada tem a ver com a definição de duas proposições equivalentes. O que eu coloquei para vocês é que, para que duas proposições sejam equivalentes, eu preciso que as suas tabelas verdade encerrem com os mesmos valores para as mesmas combinações. Então a tabela verdade da primeira, ok, está feita. Vamos fazer mais uma,
que é a da proposição não P ou não Q. Aí, gente, tem um detalhe que é o seguinte, não P ou não Q, eu preciso que você fique atento que se você está verificando aqui a equivalência, você não precisa começar a construir uma tabela verdade nova, não. Você simplesmente poderia já aproveitar os resultados, que eu estou querendo dizer o seguinte, olha, se você tem que verificar a equivalência dessa com não P ou Q, você pode aproveitar aqui essa tabela, certo? E seguir simplesmente depois fazendo as comparações. Eu vou separar em duas só para deixar aqui a explicação mais clara, mas você, numa situação prática de prova, se perceber que tem que verificar a equivalência, você pode fazer numa única tabela, tá bom? E aí, vou de novo então, colocar aqui, olha, minhas combinações, P, Q, e aí vou colocar lá, VV, VF, FV e FF. Essa que está aqui então é a minha primeira coluna, essa que está aqui é a minha segunda coluna. E aí eu vou fazer negação de P e vou fazer negação de Q. Quando eu fizer negação de P é a negação da minha proposição que tem valores lá VVFF. Então, negação de P, negação a gente sabe que é a ideia de pegar e trocar o valor, certo? Então, a negação de P vai apresentar para mim valores FF, VV. Isso aí. Depois, quando eu fosse fazer a negação de Q, se a minha Q tinha valores VF, VF, a minha negação de Q acabaria tendo valores FV, FV. E aí eu estou aqui com a minha quarta coluna. A partir daí, eu faço então, nesse caso, a disjunção inclusiva. Coloco o conectivo ou dessas minhas duas últimas colunas. Negação de P e negação de Q. Então tá aqui, olha. Não P ou não Q. Estou lá então na minha terceira coluna, num ou com a minha quarta coluna, e aí essa que está aqui então vai ser a minha quinta coluna. Bem, conectivo ou, a gente sabe que é aquele conectivo que está de boa, é o conectivo paz e amor, é o conectivo que pede a presença de quê? De pelo menos uma verdadezinha, não é isso? Então aqui, olha, quando eu fosse fazer lá na minha primeira linha a combinação de valores FF, na tabela do conectivo ou, dois valores lógicos F levariam para mim um resultado que é falso, certo? Tabela do conectivo ou. Estou falando sério com você, hein? Nessa altura do curso, eu preciso que você já esteja com essa tabela muito bem memorizada, mas se porventura deu algum branco aí, eu estou aqui para te ajudar. Tabela do conectivo ou está aqui, olha, com dois falsos, o resultado é falso. De resto, teria que ser tudo verdadeiro. Então aqui, ó, falso com falso na tabela do ou vai ter que dar falso. Agora observe, falso com verdadeiro na tabela do ou, tem que dar verdadeiro. Verdadeiro com falso na tabela do ou, vai ter que dar verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro na tabela do ou, o resultado vai ter que ser verdadeiro, certo? Muito bem. O que acabou de acontecer aqui então? Bem, construir a tabela verdade de uma sentença, construir a tabela verdade de uma outra sentença. Como que eu vou verificar se essas sentenças são equivalentes? Eu preciso que vocês estejam muito atentos a tudo que eu vou colocar a partir de agora. Se tudo que eu falar aqui ficar organizadinho, cara, você ganha o mundo. Você ganha o mundo nesse assunto aqui. Você vai entender tudo, todas as regras que eu colocar daqui para frente, de frente para trás, de trás para frente, certo? Mas eu preciso que você entenda nos mínimos detalhes. Então vamos lá. O negócio é o seguinte. Por que você acha, ou primeiro, você acha que essas duas proposições realmente são equivalentes? Sim ou não? Fala aí para mim que eu discuto aqui. Brunão, eu acho que elas são equivalentes sim, cara. Pelo que você colocou na definição, eu acho que elas são equivalentes. Então justifica para mim por quê. Ah, Brunão, eu acho que elas são equivalentes porque aqui, ó, a última coluna, aqui ficou FVVV, aqui a última coluna ficou FVVV. Então, como essa última coluna ficou igual, eu acho que elas são equivalentes. Espera aí que eu preciso que você organize então aqui algumas ideias. Melhora a fala. Essa história de virar e falar que a última coluna das duas é a mesma. A última coluna das duas ficou igual, então elas são equivalentes. Tá, não é bem por isso não. Eu quero que você entenda a definição direito, porque senão pode ser que dê ruim, dependendo do que o cara se propuser a fazer. Dependendo da maldade que tiver no coração dele, pode ser que se você carregar essa ideia, você erre. Eu quero que você entenda direito o que foi colocado aqui, olha. Elas têm que encerrar para as mesmas combinações, os mesmos valores VOF. Então olha para cá. Quando eu chego aqui, não adianta você simplesmente olhar e falar assim, a última coluna é FVVV. Não, você tem que ver que combinações de valores que acabou gerando esse F. Então, para você justificar para mim de maneira correta que essas duas são equivalentes, eu preciso que você entenda o seguinte. Na primeira proposição, os dois valores lógicos verdadeiros me levaram para um resultado que é falso. Na segunda, também.
os dois valores verdadeiros me levaram para um falso. Ah, na primeira tabela, o V com F me levou para um resultado que é V. Na segunda, o V com F me levou para um resultado que é V. Na primeira, o F com V me levou para um resultado que é V. Na segunda, o F com V levou para o V. Na primeira, o FF me levou para o V. E na segunda, o FF também me levou para o V. Pô, Bruno, mas, cara, claro que vai ter que ser sempre isso. A última coluna, então, é só verificar se a última coluna é igual. Então, peraí, vamos organizar as ideias. Você pode até falar para mim que a última coluna das duas tem que ser igual, desde que você perceba que a distribuição das combinações ela acaba seguindo uma mesma ordem. Você conseguiu entender isso que eu estou te falando? Porque o que eu bato sempre muito na tecla com vocês? Na hora de construir uma tabela verdade, a gente não tem uma ordem pré-estabelecida para apresentar aquelas combinações. Acaba que é quase um combinado, por exemplo, com 4 linhas, que eu obedeça aquela ordem. VV, VF, FV, FV e FF. Mas, cara, pode acontecer de, dependendo, eu montar uma tabela numa ordem e uma outra numa outra ordem. Claro que se estiver partindo de mim fazer essa construção, não tem por que eu caçar problema para mim mesmo. Você consegue entender? Mas se acontecer, por exemplo, se acontecesse de eu montar essa tabela que está aqui apresentando uma determinada ordem de combinações para P e Q, e se eu pegasse essa tabela que está aqui e optasse por uma outra ordem, é claro que apresentando as combinações de P e Q numa outra ordem, a minha última coluna se alteraria. Olha, eu falo muito sobre isso com vocês, em alguns momentos que a gente está aprendendo a construir tabela verdade lá no módulo de estruturas lógicas. Eu falo que tem algumas situações de prova que vocês erram mesmo acertando. É meio que uma situação como essa que eu estou colocando aqui. A gente tem que ficar atento porque a ordem aqui, naturalmente, afeta os resultados que a gente vai ter de combinações. Então, se porventura partir de você a construção da tabela, é óbvio que não tem porquê você querer apresentar tabelas em combinações diferentes. Até porque eu falei que dependendo da situação, você nem vai construir mais de uma tabela, certo? Dependendo da situação, você vai estar usando uma tabela só. Mas eu preciso que você fique atento ao fato de que não é só olhar para a última coluna e verificar se essas últimas colunas são iguais, não. Vocês têm que ter um cuidado nos mínimos detalhes, apesar de ser bem difícil de acontecer, mas eu preciso que você entenda a coisa na essência. Para aquelas proposições serem equivalentes, elas têm que encerrar, lembra que eu pedi para você destacar? Elas têm que encerrar para as mesmas combinações os mesmos valores lógicos. Então, não é simplesmente a última coluna é igual. Calma. E se aquela última coluna tiver ficado igual numa situação em que as combinações que deram origem àqueles resultados foram diferentes? Então, cuidado só com isso, tá bom? Porque de resto, o que a gente tinha que confirmar foi aqui confirmado. Essas proposições elas são equivalentes porque para todas as mesmas combinações, a gente acabou gerando os mesmos resultados. Não, então para elas serem proposições equivalentes não tem que dar uma tautologia, não? Não. Na realidade, o que a gente entende é que se a gente fizesse uma bicondicional entre os dois resultados das duas tabelas, aí sim teria que gerar uma tautologia, mas não é o caso aqui da forma como eu estou colocando para vocês. Para que elas sejam equivalentes do jeito que eu estou trazendo aqui, vocês têm que simplesmente observar se as mesmas combinações geram resultados iguais. Não necessariamente a proposição tem que ser uma tautologia, certo? Ah, para uma ser equivalente à outra, uma tem que ser uma tautologia, a outra também não. Não é isso, certo? Vou falar de novo. Uma maneira que a gente tem para gerar, para confirmar uma equivalência, seria você pegar esses resultados aqui, e aí sim, fazer uma bicondicional. O símbolo de equivalência não se parece com o símbolo da bicondicional? Pois bem, uma maneira para você também confirmar se aquelas proposições são equivalentes seria isso. No último resultado, né, no resultado da última coluna de uma, o resultado da última coluna da outra. Se você pegar esses resultados e fizer um se somente se entre esses resultados, aí sim, tem que dar tudo verdadeiro. Tem que ser uma tautologia. Essa é uma definição formal que a gente tem para equivalência. Aí tudo bem. Mas aqui também não é necessário fazer isso, certo? Se você perceber que desses dois resultados iguais, dessas combinações iguais, a gente gera resultados iguais, está confirmada ali a ideia da equivalência. Tudo bem? Então, de novo, o que eu estou tratando aqui? É o básico que você precisa saber. Por quê? À medida que a gente vai avançar dentro desse módulo, a gente vai ter regras prontas. Todas as regras que eu trouxer para vocês prontas, em alguns momentos eu vou até confirmar com vocês. Pessoal, olha, a gente tem essa regra que está aqui, mas lembra que a gente pode demonstrar essa regra através da construção da tabela verdade. Só que eu não vou fazer isso ao longo de todos os demais blocos, certo?
Eu não vou ficar aqui para todas as regras que eu for ficar trazendo para vocês, eu não vou ficar fazendo demonstração de todas elas através de tabela verdade. Mas agora você sabe de onde que você pode encontrar justificativa para todas as regras que eu vou colocar a partir dos próximos blocos, certo? E acredite em mim, você pode ter certeza que essa ideia aqui é importante. Dependendo da questão, se for uma equivalência, às vezes, um pouco mais bem elaborada, apesar de você ter regras que possam te ajudar, saber que a demonstração de duas proposições equivalentes se dá minimamente aqui através da construção da tabela verdade é um trunfo, tá bom? A construção de tabelas verdade para provar a equivalência te liberta. Inclusive, se você quiser, a partir de agora, não ficar decorando nenhuma regra, você poderia. Acaba que as situações que os examinadores propõem nos forçam a apresentar para vocês uma série de regras, porque às vezes as proposições podem ficar um pouquinho mais complexas, e aí dependendo do número de proposições simples, você teria que fazer uma construção de tabela muito grande. Mas, na pior das hipóteses, o caminho que você sempre pode seguir para verificar se duas proposições são equivalentes ou não é através da construção de suas tabelas verdade. Verificando o básico, que é, a partir de combinações iguais, a geração de resultados iguais. Tudo bem? Aí aqui, vamos lá. Dá uma olhadinha nessa situação que eu coloquei para vocês aqui. Imaginemos que eu tivesse lá três proposições, proposição P1, proposição P2, proposição P3, certo? Suponhamos que eu tivesse feito a construção da tabela verdade dessas proposições e que eu já tivesse apresentado para vocês aqui os resultados. Essa proposição P1, eu não quero te explicar que cálculo que eu fiz, mas eu sei que o resultado final foi esse, VVFF. Minha proposição P2, eu não quero te explicar que cálculo que eu fiz, mas eu gerei ali uma proposição P2 e no final os meus valores lógicos ficaram VVFF. Minha proposição P3, também, não quero te explicar que proposição foi essa. Já estou trazendo o que interessa, que é o resultado. E aí, para minha proposição P3, eu cheguei a esses resultados aqui. E aí, dadas essas tabelas, eu coloquei para vocês aqui algumas perguntas. Então, vamos lá. 1 e 2, proposições 1 e 2. Proposições 1 e 2, elas são proposições equivalentes? Sim ou não? Fala para mim. Se isso daqui fosse uma questão de prova para você, o que você diria para mim sobre as tabelas das proposições 1 e 2? Elas são equivalentes? Moçada, num primeiro momento, a gente tem uma grande tendência a achar que sim. Por que elas são equivalentes? Se você vier naquela pilha de olhar simplesmente para a última coluna e observar, comparar os resultados, pô, Brunão, proposição P1 fechou lá, VVFF. Proposição P2 fechou, VVFF. Ah, então 1 e 2 são equivalentes? Para mim sim, só que aí você tem que entender a parada da equivalência na essência. É o que eu estou tentando te propor aqui dentro desse bloco. Para elas serem equivalentes, não vem com esse papo de que é só olhar para a última coluna, não. É só olhar para a última coluna se lá no início as proposições simples tiverem apresentado as mesmas ordens de distribuições né, de valores para P e Q. Aqui nesse caso, a gente não tem a equivalência, porque, observe, se você for olhar para essa combinação que está aqui, olha, o VV da minha proposição P1 me leva para um resultado que é verdadeiro. Mas o VV da minha proposição P2 me leva para um resultado que é o quê, gente? Que é falso. Então só aqui já morreu esse papinho de virar e falar para mim que a 1 e a 2 são equivalentes. Proposições, para serem equivalentes, têm que, a partir de combinações iguais, gerarem resultados iguais. O VV da minha P1 dá V. O VV da minha P2 dá F. Você conseguiu perceber qual que foi a jogada aqui? O que você deveria ficar atento é o fato de que não adiantou eu observar a última coluna, por quê? Porque as combinações de valores de P e Q tinham sido apresentadas em ordens diferentes. E essa troca de ordem aqui de valores de P e Q, isso a gente sabe que não tem problema nenhum. E aí pode haver um questionamento de tipo, Brunão, cara, mas ali aquela tabela da proposição P2, ela não está montada errada, não? É muito comum esse tipo de questionamento. Não. Qual que é o erro que você acha que eu tenho na tabela da proposição P2? Não, porque aí tinha que ser VV, VF, FV e FF. Não, eu canso de encher a paciência de vocês com relação a isso. Vocês têm que me apresentar as 4 combinações diferentes, independentemente de qual seja a ordem, tudo bem? Então aqui, ó, o meu VV aqui deu verdadeiro, o meu VV aqui deu falso. Isso por si só já é suficiente para eu garantir que elas são equivalentes? Não. 1 e 2 são equivalentes? Não, não são equivalentes, tudo bem? 1 e 3 vão ser equivalentes? Sim ou não? 1 e 3 vão ser equivalentes? Olha, aparentemente, elas têm tudo para serem equivalentes, concordo? Só que eu tenho que entender o conceito de equivalência na tabela verdade nos mínimos detalhes. É por isso que a gente está aqui organizando as ideias dentro desse módulo. Nesse caso,
tem que verificar se o VV da primeira gera o mesmo resultado que o VV da minha tabela 3. Se o VF da tabela 1 gera o mesmo resultado que o VF da tabela 3. É o que está acontecendo aqui, sim ou não? Olha para cá. Verdadeiro com verdadeiro aqui daria verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro aqui, opa, dá verdadeiro. Ah, então são equivalentes. Lembra, não adianta mostrar para mim que uma combinação de valores bate. Todas as combinações de valores têm que gerar os mesmos resultados. Então aqui, olha, o VV deu V, aqui o VF deu V. E aqui? Aqui o VF já deu F, então deu ruim. 1 e 3 vão ser equivalentes? Negativo. E por que elas não são equivalentes? Ora, porque eu consigo te mostrar que eu tenho aqui uma combinação de valores para a proposição P1 que gera um resultado, enquanto essa mesma combinação de valores para a proposição P3 gera outro resultado. Então, 1 e 3 são equivalentes? Não, não são equivalentes. Perfeito? Vamos dar uma olhada na outra. 2 e 3 são equivalentes? 2 e 3, aparentemente, tinham tudo para ser equivalentes, certo? 2 e 3 tinham tudo para ser equivalentes. Mas aí o problema é que rolou uma brincadeira aqui, olha. A partir do momento que eu misturei ali aquelas ordens de combinações de P e Q, eu tenho que ficar atento de onde que estão saindo os resultados. Então observem aqui, o FF aqui deu verdadeiro. O FF aqui deu falso. Então isso por si só já é suficiente para eu garantir que essas duas aqui são equivalentes? Não, elas não são equivalentes. Tudo bem? 1 e 3 são equivalentes? Não. Apesar de aparentemente, né, não? Apesar de se a gente fosse olhar simplesmente para a última coluna, a gente ficar com essa sensação de que poderiam ser, certo? Então, de novo, a situação que eu estou apresentando para vocês aqui, ela é uma situação comum de aparecer em provas? Não. Não é comum. Primeiro, né? Quando parte de você a construção da tabela verdade, não é comum você caçar problema para você mesmo. Então não é comum você querer construir uma tabela numa ordem e se sentir necessidade de construir a outra, colocar numa outra ordem, certo? E mesmo com questões de provas, eu me lembro raríssimas vezes de ter visto isso aqui acontecer. Agora, ao mesmo tempo, isso daqui te faz cair na real sobre o que de fato é equivalência. Combinações iguais que tem que gerar resultados iguais. A última pergunta que eu fiz para vocês é qual que é a relação que existe entre a 1 e a 2. Proposições 1 e 2, a gente viu que equivalentes elas não vão ser. Agora, qual que é a relação que existe entre a 1 e a 2? Olha para cá. Ó, o VV da 1 acaba dando o quê? Acaba dando verdadeiro. O VV da 2 acaba dando o quê, gente? Acaba dando falso. Então a gente já viu que equivalente elas não são, mas aí vamos começar a ficar atento, olha só. O VV da 1 deu V, enquanto o VV da 2 deu F. O VF da 1 deu V, enquanto o VF da 2 deu F. O FV da 1 deu F, enquanto o FV da 2 deu V. Já o FF da 1 deu F, enquanto o FF da 2 deu V. Ora, você conseguiu perceber o que aconteceu aqui? Todas as combinações que eu tenho de valores, né, de resultados na minha proposição P1, acabam sendo opostos ao que eu encontro quando eu trabalho com a minha proposição P2. Então essa ideia de oposição, a gente já sabe aí também, né, um bom tempinho aqui dentro do nosso curso, e essa ideia de troca de valores, ela está relacionada à lógica da negação. O que eu poderia dizer para vocês então é que mesmo sem conhecer aqui as minhas proposições P1 e P2, essas duas proposições são opostas, ou seja, uma é a negação da outra, certo? Quando que eu tenho então a confirmação da ideia de negação? Quando eu perceber que a combinação de uma, se em uma, né, aquela determinada combinação gerar resultado verdadeiro, na outra, aquela mesma combinação vai ter que gerar valor lógico o quê? Valor lógico falso. Se eu pegar uma combinação, igual aconteceu aqui, ó, o VV daqui deu V. Então, na minha negação, o VV daqui vai ter que dar o quê? Vai ter que dar F. O VF daqui deu V. O VF daqui deu F. Tem que ser todos os resultados trocados, tá bom? Não adianta pensar, não, cara, tiveram 3 resultados que foram opostos, mas teve um deles que coincidiu. Não. Para ser negação, para você enxergar negação na construção da tabela verdade, todas as combinações de uma têm que gerar resultados opostos na construção da tabela da outra. Então você pode deixar anotado para mim aí. Qual que é a relação que existe entre as proposições 1 e 2? Elas são negação, certo? Vou colocar aqui, olha, proposição 1 é negação de 2. E claro, assim como eu posso dizer o contrário, né, gente? Que a 2, ela acaba sendo a negação da minha proposição 1. Tudo bem?
Existe alguma relação, gente, entre as proposições 1 e 3, por exemplo? Você consegue estabelecer alguma relação entre as proposições 1 e 3? Brunão, ó, equivalente, eu vi que elas não são. Mas será que uma é a negação da outra? Vamos dar uma conferida para ver se faz sentido? Olha só. Aqui a VV daqui deu V. Estou comparando a 1 com a 3, tá bom? VV deu V na 1. Agora vamos colocar aqui, olha, VV deu V na 3. Só que o VF daqui está dando V. O VF daqui está dando F. Então, peraí, nem uma coisa nem outra, concorda? Eu não posso dizer que A1 e A3 são equivalentes, porque o VV de uma deu V, o VF de uma deu V, o VF da outra deu F. Então, equivalentes elas não têm condição de ser. Mas também elas não são negação uma da outra, porque o VV de uma deu V e o VV da outra também deu V. Pô, Bruno, mas e aí? Aí que não existe nenhuma relação aqui, nem de equivalência, nem de negação entre as proposições P1 e P3, tudo bem? Cada uma livre lá no seu canto, sem nenhum tipo de envolvimento, de igualdade ou de oposição, ligando aqui as proposições P1 e P3. Fechado? Muito bem. Mas vamos fazer o seguinte, quero que você acrescente para mim aqui um exemplo extra, porque aí vai ficar lindo você entender aqui na prática algo que em vários momentos eu vou trazer para vocês aqui nas nossas aulas e na resolução de questões. É um detalhe que aparece com muita frequência em alguns enunciados e que eu tenho, né, que dar um direcionamento para vocês sobre como proceder, mas vai ser legal se vocês conseguirem entender os mínimos detalhes. Vamos pegar aqui o seguinte, olha, eu vou pegar essa proposição que está aqui, que é a proposição P e Q, certo? E eu quero construir a tabela verdade dessa proposição que está aqui, olha, que é a proposição não P ou não Q. Vamos fazer comigo rapidinho a construção da tabela dessas duas sentenças? Olha para cá, vamos pegar P e Q. Vou construir aqui a tabela separada, tá bom? Tabela com 4 linhas de P e Q. E vou construir tabela com 4 linhas da sentença não P ou não Q. Olha para cá. Se você for construir, aí aqui de novo, você poderia, se quisesse, construir uma tabela só, tá bom? Vou fazer separado, só para que fique mais simples aqui a minha explicação, mas na hora da prova não tem romantismo, mete uma tabela só e vai fazer. Se eu for construir a tabela de P e Q, tudo lindo, olha, proposição P, proposição Q, e aí eu fico com VV, VF, FV e FF, certo? E aí eu vou lá fazer a tabelinha do conectivo E. Meu conectivo E, conectivo exigente, então verdadeiro com verdadeiro ele me levar para um resultado que é verdadeiro, verdadeiro com falso vai levar para o falso, falso com verdadeiro vai dar falso e falso com falso vai ter que dar falso, ok? Agora, vamos fazer aqui a construção da tabela da proposição não P ou não Q. É o mesmo esquema, tá aqui, olha, minha proposição P, minha proposição Q. Vou colocar as combinações. Como eu estou construindo a tabela, é aquilo que eu falei, eu não vou caçar problema para mim. Então, claro que mesmo optando aqui por construir duas tabelas separadas, eu vou colocar as combinações numa mesma ordem. VV, VF, FV, FF, VV, VF, FV e FF, certo? E aí lá vou eu. Não P, tá aqui. Não Q, tá aqui. E aí eu vou fazer, ó, não P ou não Q. Bem, minha proposição P tem valores VV, FF. Então a minha proposição não P vai ter valores o quê? FF, VV. Minha proposição Q, do jeito que eu coloquei, tinha valores VF, VF. Minha proposição não Q vai ter valores FV, 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 certo? E conectivo ou, a gente sabe que é aquele conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade. Então, a exceção aqui, olha, dessa minha primeira linha, todas as demais apresentarão resultado verdadeiro. Então, falso com falso aqui vai dar falso, falso com verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro com falso vai ter que dar verdadeiro, e o verdadeiro com verdadeiro vai ter que dar verdadeiro, certo? Bem, o que eu acabei de mostrar através da construção da tabela verdade? Vejam o que eu vou colocar para vocês aqui. As proposições P e Q e não P ou não Q, elas são equivalentes? Não. Equivalentes elas não são, certo? Mas eu vou poder dizer para vocês, prestem bastante atenção nesse termo que eu vou colocar aqui, olha. Eu vou poder dizer para vocês que a proposição P e Q
ela acaba sendo equivalente à negação de não P ou não Q. Veja se ficou claro isso que eu coloquei para vocês. Olha, desculpa, gente, a negação de P e Q é equivalente à negação de não P ou não Q, não. Vamos falar de novo o texto para ficar certinho, ó. A negação de P e Q, negação de P e Q, ela acaba sendo equivalente à proposição não P ou não Q. Isso que eu acabei de falar, você conseguiu entender essa equivalência? Espera aí, professor, vamos de novo. Ó, eu estou te falando que a negação de P e Q, ela é equivalente a não P ou não Q. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui eu não fiz a negação de P e Q, certo? Aqui eu fiz a proposição P e Q. Só que, ao construir a tabela da proposição P e Q, eu percebi que a proposição P e Q, ela apresenta valores lógicos todos opostos em relação à proposição não P ou não Q. Tá vendo aqui? Onde aqui eu tinha V, ó, o VV que dali deu V, fez com que o VV daqui desse F. O VF que aqui deu F, fez com que o VF daqui desse V. Então, o tempo inteiro, elas estão trabalhando em ideias de oposição. Então, olha o que eu estou colocando para vocês. Isso que está aqui, ó, eu não posso dizer, veja se fica claro para vocês. Eu não estou dizendo que P e Q é equivalente a não P ou não Q. Até porque elas não são, certo? Agora, se eu colocar um não aqui na frente, olha, se eu colocar um não, eu estou dando a entender que a negação disso acaba sendo equivalente a isso. E tá certo eu falar isso? Sim, porque olha para cá. Se eu me propuser a construir a coluna de não P e Q, veja, se eu fizer a coluna de não P e Q, aí sim eu consigo verificar uma equivalência. Você concorda comigo? Olha para cá. Se a minha proposição P e Q tiver valores VF, FF, a negação de P e Q, a negação de P e Q, passa a ter valores o quê? FV, VV. E aí, você vai conseguir entender na prática algo que em vários momentos a gente vai ter aqui ao longo do curso, que é uma fala de que a negação de tal proposição é equivalente a outra. Sim, foi exatamente o que eu acabei de te mostrar. Se eu fizer a negação de P e Q, a negação de P e Q, ela fica exatamente equivalente a quem? Exatamente equivalente a não P ou não Q. Tá percebendo? Porque aí se eu negar aquilo ali, olha, aqui fica F, aqui fica V aqui também, aqui fica V aqui também, aqui fica V aqui também. A gente vai falar muito sobre isso, que a negação de tal proposição é equivalente a, e em alguns momentos, eu vou informar para vocês, né, que a gente vai ter que focar na ideia da negação, mas que é porque no fim das contas, toda a regra de negação, ela acaba sendo demonstrada a partir de uma equivalência. Eu tenho uma dada proposição. Se eu negar esta proposição, a negação desta proposição é equivalente a... A gente, em vários momentos, vai usar isso aqui ao longo do curso. E aqui, então, aqui a gente tem, através da construção da tabela verdade, a demonstração, inclusive, de uma regra que é importantíssima, que a gente vai ver dentro desse módulo. Essa regra que está aqui é uma das chamadas leis de De Morgan, não é? Que é a negação do conectivo E. E aí a gente vai falar agora com um pouquinho mais de segurança justamente sobre isso. Que a negação de um conectivo E equivale a um conectivo OU. Eu estou chamando a atenção de vocês para isso porque a gente tem dois comandos, né, que são sempre muito presentes em provas de concurso. Os comandos que pedem negação e os comandos que pedem equivalência. Só que existem alguns enunciados de prova que falam que a negação tem que ser equivalente a. Toda a regra de negação, você vai perceber que no fim das contas, ela é demonstrada através de uma equivalência, que foi o que eu acabei, né? Ou um caminho que eu tenho seria esse, né? De demonstrar as negações a partir de uma equivalência. Você está conseguindo perceber a sutileza da coisa? É uma negação que fica equivalente a alguma coisa. E é um termo que a gente vai acabar usando com muita frequência aqui ao longo das aulas, tá bom? Então vejam, a proposição P e Q, como que você pode perceber a ideia da negação? Você conseguiu perceber? Ó, a ideia da negação eu pude notar a partir do momento que eu tinha aqui, olha, P e Q ficou com valores V, F, F, F. Não P ou não Q ficou com valores F, V, V, V. Então, uma forma, prestem bastante atenção nisso que eu estou colocando,
Uma forma que vocês têm de verificar a negação através da construção da tabela verdade é isso. Olhando para a proposição P e Q e olhando para a proposição não P ou não Q. Poxa, P e Q apresentou valores V, F, F, F. Não P ou não Q apresentou valores F, V, V, V. Então, no visual, eu estou percebendo que elas estão sempre com valores lógicos opostos. Então, eu entendi que uma é a negação da outra, certo? E aí eu posso dizer, inclusive, então, que se eu negar aquele E, a negação daquele E vai ser equivalente à negação com o conectivo OU. Tá perfeito. Uma maneira, então, que você tem de perceber é observar a oposição entre os valores ou negar a sentença e perceber que a negação daquela sentença vai ser equivalente à outra que a gente tinha apresentado aqui, e foi o que eu acabei de colocar. E óbvio, gente, eu posso falar, né, que a negação de P e Q é equivalente a não P ou não Q, assim como eu posso dizer que a negação, eu poderia justificar do outro lado também, né? Eu poderia dizer, olha, que a negação disso que está aqui, tem que ser equivalente a isso, tá certo? Porque se eu chegar aqui, olha, e negar isso, se eu negar aquilo que está ali, eu vou acabar encontrando o que eu tinha aqui como P e Q. Então tá certo dizer que a negação deste OU vai ser equivalente a essa sentença que tinha ali, o conectivo E. Tudo bem? Muito bem. Então eu vou fechar esse bloco por aqui. Ele é importante. A gente vai resolver muitas questões de prova provando a equivalência através da construção de tabela verdade? Não. Mas, ao mesmo tempo, é um bloco que te liberta para qualquer situação que envolva equivalência ou negação. Escreva o que eu estou te falando. Se na sua prova eu posso descacetar, te entregar um monte de regra aqui na sequência do curso, mas se na sua prova você perceber que caiu alguma questão específica de equivalência ou de negação e que você acha que aquilo ali está fugindo ao padrão de alguma regra das que eu vou te apresentar, coloca na sua cabeça. E o que te dá a segurança para demonstrar equivalência ou negação é, na pior das hipóteses, a construção de tabela verdade. Tá bom? Na realidade, todas as regras que a gente traz na sequência, elas acontecem, elas são usadas e justificadas porque essas demonstrações elas vão poder ser feitas aqui com as tabelas verdade. Ok? Muito bem, meus queridos. Então, deixa eu fechar esse bloco por aqui e daqui a pouquinho a gente volta dando sequência nesse módulo importantíssimo de negações e equivalência aqui com a nossa galera do Estratégia.